E paz a todos. Amém. Eu quero convidar a igreja para que abra a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. E nós estamos expondo esses primeiros 3 capítulos do Apocalipse. E estamos agora na última parte do capítulo 3, falando sobre a epístola que Jesus, ou a carta que Jesus enviou por intermédio de João para a igreja em Laodiceia. E então, vamos ler essa passagem hoje. Apocalipse 3, começando no verso 14 em diante. É uma carta que Cristo enviou para a igreja em Laodiceia e ele diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Nosso Pai, nós queremos agradecer o Senhor por essa noite e pelo privilégio que temos de estar reunidos aqui e sabermos que o Senhor tem ordenado a tua bênção nesse lugar, porque o teu povo está aqui reunido. E nós viemos nesta noite buscar o Senhor, porque precisamos do Senhor. Nós comparecemos diante da tua presença, com as nossas mãos estendidas, como pedintes que precisam receber de ti, tanto a orientação, quanto o alimento espiritual, quanto, ó Deus, a direção e a força para vivermos vidas que realmente agradem o Senhor. Nós consideramos cada momento passado aqui um verdadeiro privilégio, algo que nós sabemos é único, não se repete, e não pode realmente ser retrocedido. Então, agradecemos porque temos esse privilégio de estar aqui nesta noite e podemos louvar o teu nome e agradecer o Senhor em espírito mesmo e verdade. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Nós estamos expondo, então, a última dessas 7 cartas que o Senhor Jesus mandou
o apóstolo João escrever e encaminhar para as igrejas localizadas na Ásia Menor. Essa última carta, como a gente leu, foi dirigida para a igreja em Laodiceia. A igreja em Laodiceia, nós vimos na mensagem passada, se parecia e muito com a qualidade da água disponível para todas as necessidades. Tal água era morna e cheia de detritos de carbonato de cálcio, o que fazia da mesma desagradável de beber, além de causar vômitos, né? Porque esse é o resultado dessa combinação de água morna com carbonato de cálcio. Dessa forma, nós vimos na semana passada que essa água era uma água praticamente imprestável, realmente. E a igreja em Laodiceia, né, de modo semelhante, é chamada por Jesus como uma igreja morna, ou seja, uma igreja também praticamente imprestável. E Jesus, como todas as outras cartas, começa essa dizendo: olha, eu conheço bem as tuas obras, eu sei o que você faz, mas mais do que isso, eu sei o que você pensa, o que você planeja no seu coração, né? E então, tudo aquilo que essa igreja produzia era tão inútil quanto a água da cidade. A igreja era morna como a água da cidade era morna. O comportamento do povo em Laodiceia, como falamos, fazia com que o Senhor Jesus ficasse nauseado. Ele diz: eu estou a ponto de vomitar-te, né, da minha boca. Então, era uma igreja inútil e Jesus estava pronto para julgar de maneira muito severa essa igreja. E é uma coisa que nós notamos aqui na leitura que fizemos, vocês puderam ver, não há nem uma palavra de elogio, nem uma palavra de incentivo, né, por estarem fazendo alguma coisa de maneira correta. A igreja havia sucumbido completamente no pecado, né? E então, hoje nós queremos ver por que as obras da igreja em Laodiceia eram tão desagradáveis ao Senhor. E aí perguntarmos para nós mesmos se nossas obras também não se parecem com essas, né? As obras desagradáveis eram um sério problema, porque Cristo diz: olha, eu estou tão nauseado com o que vejo que estou pronto para vomitar vocês pela minha boca. Então, toda a igreja, até mesmo a nossa igreja aqui, tem coisas que desagradam o Senhor. Mas o caso de Laodiceia é singular, porque, além de ter muitas coisas que desagradavam o Senhor, não havia em Laodiceia absolutamente nada que agradasse o Senhor. Só havia coisas que lhe desagradavam, né? Então, vamos analisar esses itens, né, que Jesus menciona no verso 17, porque é por causa dessas coisas que a igreja era completamente inútil para o Senhor. Então,
Aí mesmo em Apocalipse, capítulo 3, verso 17, Jesus diz que, como Jesus conhece todas as coisas, Jesus diz que aquela igreja costumava dizer o seguinte: pois dizes, verso 17, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Essa era a postura daquela igreja. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Então, o motivo principal que fazia aquela igreja tão ofensiva para o Senhor não é sequer mencionado diretamente aqui, até porque eu acho que nem é necessário. Qualquer um que lê essa frase, vai perceber que o problema central, maior, da igreja em Laodiceia era o quê? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Soberba. Orgulho. Orgulho é o primeiro, entre os chamados 7 pecados capitais. Esses 7 pecados capitais não são bíblicos, Na verdade, eles são uma composição entre 3 vícios do mundo pagão, com 4 pecados retirados das Escrituras, que formam, então, essa coleção. Orgulho, inveja, raiva, preguiça, avareza, glutonaria e libertinagem. Esses são os 7, chamados 7 pecados capitais. Agora, no nosso mundo contemporâneo, o orgulho deixou de ser algo negativo e foi substituído por algo mais palatável, como a autoestima. Afinal de contas, não ter orgulho de si mesmo pode ser muito prejudicial para a autoestima da pessoa. Então, nós temos hoje uma vasta quantidade de literatura, preocupada em melhorar, preocupada em enriquecer, preocupada em desenvolver exatamente a autoestima das pessoas, Ou seja, em outras palavras, preocupadas em alimentar o orgulho das pessoas. E, fazendo isso, o nosso mundo moderno impugnou a motivação do orgulho e acabou transformando o vício numa virtude, o que seria condenável, como alguns de vocês falaram a palavra soberba, que é realmente a palavra original em latim para orgulho, soberbia, traduzido para o português como orgulho, mas a palavra original fala mesmo de soberba, E então transformamos esse vício terrível, sutil, que está presente na vida de todos nós, de uma forma ou de outra, numa virtude. Agora é ter uma autoestima
alta, né? Gostar de si mesmo, gostar mais de você mesmo. Então, se ensina isso, pastores ensinam isso dos púlpitos, né? As mensagens são feitas para incentivar a autoestima, o amor que a pessoa tem que sentir por ela mesma. Mas independente do que nós como sociedade fazemos sobre isso, ainda bem que os dicionários ainda não foram atualizados no sentido de transformar o vício em virtude. Então, o dicionário ainda define o orgulho da seguinte maneira. Eu tenho 3 definições aqui, que estão no dicionário. O autor diz o seguinte: o orgulho é uma presunção irracional de superioridade. A pessoa presume que ela é melhor do que as outras, né? Como o povo de Laodiceia. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. A Sonata falou, eu não preciso de ninguém, né? O que realmente era o que eles queriam dizer. Eu não preciso não só de nada, mas eu não preciso de ninguém. Eu não preciso nem do próprio Deus. Mas diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo nos diz no versículo 17, que eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos, nus. Nós vamos falar disso na mensagem depois do Dia das Mães. Em segundo lugar, o dicionário define o orgulho como uma opinião arrogante acerca da qualidade de si mesmo, né? É o sujeito que come a mortadela, né? E arrota o caviar, né? Então tem uma opinião arrogante acerca das suas próprias qualidades. E, por fim, o dicionário costuma sempre citar os sinônimos de orgulho, né? E entre esses nós podemos encontrar, vejam essas palavras: presunção, arrogância, insolência, egoísmo, vaidade, altivez, soberba, jactância, obstinação, satisfação própria e egocentrismo. Não é à toa que Jesus Cristo estava a ponto de vomitar esse povo boca afora, porque eles realmente estavam com o rei na barriga, né? Estavam se sentindo, né, super. A cidade era rica, nós falamos sobre isso, a maioria das pessoas da cidade era rica. Esses elementos que Cristo menciona aqui sobre infelicidade, ser miserável, pobre, cego e nu, tem tudo a ver com muitas coisas que eram produzidas naquela cidade. Então eles se orgulhavam de que nossa cidade tem todas essas coisas que a tornaram muito famosa. A água não prestava, mas tinha muitas coisas que atraíam, né, as pessoas para aquela cidade. Então, essa era a atitude básica do povo em Laodiceia, né? Como a gente pode ver, é uma atitude que realmente era muito desagradável. A mesma se manifestava de algumas formas específicas, né? Para as quais nós podemos olhar de maneira mais atenta agora na parte 2 da mensagem. O orgulho dos laodicenses se manifestava da seguinte maneira: em primeiro lugar, através da riqueza material ou da prosperidade financeira. Eles diziam: estou rico. O orgulho da igreja em Laodiceia, nesse contexto,
fazia com que os membros da igreja pensassem que, porque eles eram ricos financeiramente, também eram ricos espiritualmente. Essa ideia predomina também no meio da popular teologia da prosperidade dos nossos dias, onde prosperidade financeira é igualada com prosperidade espiritual. Se você prosperar financeiramente, você estará prosperando espiritualmente também, né? Então, essa não é a realidade. Nós vemos aqui que Jesus diz: você é miserável, você é pobre, você é cego, você está nu. Quando você diz: eu não preciso de nada, tenho tudo do que é necessário. Agora, a cidade, a igreja, que deve ser sempre distinta do mundo ao seu redor e não imitar o mundo ao seu redor, havia realmente sucumbido a todo o mecanismo dominante em Laodiceia, porque a riqueza de Laodiceia era bem conhecida. A cidade tinha muitas casas bancárias, né? E ela tinha a capacidade de mandar cunhar as suas próprias moedas. Apenas governos, apenas reinos, impérios, etc. e tal, tinham poder de fogo para mandar cunhar as suas próprias moedas. Laodiceia tinha tanto dinheiro que podia mandar cunhar as suas próprias moedas. E no verso da moeda havia uma cornucópia. Não sei se vocês sabem o que é uma cornucópia. Eu devia ter trazido uma foto para mostrar para vocês. Mas uma cornucópia é como se fosse um grande chifre, né? Começa fininho e vem... A palavra fala cornucópia. Exatamente. Vem se alargando, né? E de dentro daquele corno, né? O córneo, brotam, então, vários tipos de produtos, podem ser alimentos, pedras preciosas, etc. e tal. E o verso das moedas em Laodiceia o símbolo da cidade era uma cornucópia, indicando abastança, né? Tinham muitas coisas. Antigamente o símbolo da loteria era uma cornucópia. Então. Isso aí é só dinheiro. Sim, certo. Aí que está. Essa é a ideia, né? Então, da cornucópia, a cornucópia sempre foi um símbolo, né, de riqueza, de bem-estar e etc. e tal, né? E então, naqueles dias, quando se falava de riqueza e da influência que a riqueza pode produzir, logo as pessoas pensavam na cidade de Laodiceia. Não havia nenhuma outra cidade como Laodiceia, tão rica, tão assim, né? E não era incomum as pessoas deixarem heranças milionárias para os seus descendentes. Milionárias que eu estou falando em milhões de reais, né? Heranças realmente volumosas, financeiramente falando. Algumas pessoas em Laodiceia eram tão ricas ou mais ricas do que reis e até mesmo do que a própria fortuna do imperador romano. Ela vinha de várias origens, a gente vai falar daqui a 15 dias. Nós vamos falar sobre isso, por favor. Mas o verdadeiro problema de Laodiceia não era a riqueza. Ninguém aqui está pretendendo dizer que o dinheiro em si é mau. O dinheiro é apenas um pedaço, né,
de celulose, certo? Papel, pintado, certo? O dinheiro é só isso. Ele, em si, ele não faz nem mal, nem bem. Ou faz? Não. Ele não faz, em si, ele não faz nem mal, nem bem. Né? Mas não dizem que o dinheiro é um bom servo e Um mau patrão. Então, na realidade, a Bíblia condena o amor ao dinheiro, a avareza. Mas não condena o dinheiro. Condena também aqueles que se preocupam com o dinheiro mais do que se preocupam com Deus. Não poder servir a Deus e as riquezas, a gente vai falar sobre isso. Né? Então, o verdadeiro problema de Laodiceia não era a riqueza em si, mas a autossatisfação, né, convencida que o dinheiro produzia. Né? Porque vocês veem aqui no versículo 17, eles começam exatamente com essa frase: estou rico. E a partir daí vem todo esse convencimento que diz, e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mas, no texto que nós lemos, para nos servir de inspiração para a mensagem, eu queria destacar Lucas 12:15, que é o primeiro ou segundo versículo, na realidade, ou terceiro, da leitura que nós fizemos, que diz assim: então, Jesus, né, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Muitas pessoas acham que a nossa vida consiste em quantos bens nós temos. Quando nós ouvimos esses ridículos testemunhos na televisão, o cara diz assim: quando eu vim para a igreja, eu morava de aluguel, ou morava numa casinha da minha sogra. Isso aí é a pior coisa que existe, né? Morar na casa da sogra. Morava numa casinha que a minha sogra me deu, de 2 cômodos, né? E hoje, depois de 2, 3 anos na igreja, eu tenho a minha própria casa de 45 cômodos, tenho 4 carros importados na minha garagem, recuperei meus negócios, tenho 2 fábricas e não sei o quê, e tal, e tal, e tal. E toda vez que eu ouço isso, eu digo para mim mesmo, né? A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mas essas propagandas nos dizem exatamente o contrário, né? Eu tenho bens, tenho isso, tenho aquilo, tenho tantos carros, tenho tantas casas, tenho tantos comércios, tenho não sei o que e tal. Então, é a negação do que a Bíblia afirma, a negação do que Cristo afirma. Essa teologia da libertação é muito mentirosa. Então, era esse convencimento que levava os crentes em Laodiceia a afirmarem: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Laodiceia era tão rica que no ano 60 depois de Cristo, um terremoto destruiu por completo a cidade. Vocês sabem que terremotos são comuns naquela região ali da Turquia. Eu mostrei até para vocês um terremoto moderno, né? Que normalmente a gente ouve falar, e alguns são realmente, verdadeiramente desastrosos, alcançando 7, 8 pontos na escala Richter, que vai até 9, às vezes 8,5, então é uma coisa terrível. A cidade foi completamente destruída por um terremoto, mas uma nova cidade, ainda mais esplêndida, também chamada Laodiceia, foi construída pelos próprios cidadãos sem
pedir nem um centavo para o império. Eles tinham o dinheiro para fazer a obra. Como a cidade foi reconstruída sem nenhuma ajuda do império, assim também os membros da igreja em Laodiceia achavam que também não precisavam de nenhuma ajuda de Deus. Para que eu preciso da ajuda de Deus? Né? Eu estou rico, estou abastado, tenho tudo, né? O que ou não preciso de coisa alguma, né? É no negativo que a frase se encontra, né? Então, essa frase revela o gigantesco orgulho que afetava a igreja em Laodiceia e fazia com que os seus membros ficassem completamente cegos para a sua verdadeira condição. Que essa é uma das capacidades mais sutis do orgulho, é nos cegar para a nossa verdadeira condição. Começamos a pensar de nós mesmos além do que convém, como uma definição que nós lemos, muitas vezes até de forma irracional, pensamos de nós como sendo mais do que outros, como merecendo mais do que outros, como tendo prioridades ou prerrogativas maiores do que outras pessoas, quando na realidade estamos completamente cegos e não enxergamos a realidade e a nossa verdadeira condição. A falta de conhecimento, a falta de intimidade com o Senhor, levou os membros da igreja em Laodiceia a não perceberem que não tinham nenhuma riqueza espiritual. Aliás, eles não tinham nada espiritual, né? Sem sofrerem perseguições externas, como aconteceu na igreja em Sardes, na igreja em Esmirna, na igreja da Filadélfia. Eles não tinham perseguições de gente de fora da igreja, dos pagãos. E sem serem ameaçados internamente por falsos mestres e falsas doutrinas, como a gente leu em Éfeso e Pérgamo, né? E também em Tiatira, a igreja em Laodiceia, então, acabou naufragando no estilo de vida rico e poderoso da cidade como um todo, né? Não tinha problemas, não tinha dificuldades, então está tudo bem, né? Está tudo bem. Mas a leitura que nós fizemos, Jesus diz assim, que nós precisamos aprender a ser ricos para com o quê? Assim acontece com todo homem que não é rico para com Deus. Para com Deus. Nós temos que aprender a ser ricos para com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se você ainda não se tocou dessa realidade, talvez hoje à noite seja o momento em que você deve se tocar acerca dessa realidade. Nós estamos aqui apenas de passagem, certo? Ninguém aqui vai viver para sempre nessa terra. Nós vamos aqui só de passagem. E quando nós acumulamos, nós corremos o risco de acontecer como o homem da parábola, louco. Ele não foi elogiado, muito bem, homem previdente, né? Você juntou aí bastante bens para sustentar a sua vida por longos e longos anos, mas o problema é que o decreto de encerramento da sua vida será executado na noite de hoje, né? Então, eu não sei se ele
teve um infarto fulminante durante o sono, ou se ele teve aquele problema lá que a pessoa não consegue respirar durante a noite, como é que chama? Apneia. Alguma coisa aconteceria com ele aquela noite e ele não veria a luz no dia seguinte. E então tudo aquilo que ele havia ajuntado, né, para quem será? Então, nós precisamos realmente nos sintonizar um pouco mais com Deus e compreendermos que se Deus nos abençoa com bens materiais, é porque Ele deseja que nós abençoemos, né, a outros com esses bens. Que nós possamos ajudar na obra de Deus, que nós possamos ajudar irmãos que estão necessitados. É para isso que Deus nos dá dinheiro. Quando você tem mais dinheiro do que você precisa, é porque Deus quer que você abra os seus olhos e veja aonde existe outras necessidades que você pode suprir, né? Porque você tem mais do que você precisa. Então, essa é uma verdade muito importante que nós temos que compreender, né? Então, como eu prometi e como o seu Nata faz questão, né? Na próxima mensagem, vai ser daqui 15 dias, porque semana que vem nós vamos falar especialmente para as mães, né? Nós iremos ver com mais detalhes a verdadeira condição espiritual em que a igreja de Laodiceia se encontrava. E quando falarmos dessa condição espiritual, nós vamos contrastar com a condição material. A condição material era de muita riqueza. A condição espiritual era de extrema miséria e extrema pobreza. Vamos aguardar. Então, a pergunta é: o que é que vale mais? O que é que conta mais? Ser rico para o mundo ou ser rico para com Deus? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Então, cada um de nós tem que se conscientizar de que, se nós temos mais do que nós precisamos, é porque Deus nos tem concedido esse privilégio e certamente há necessidades que precisam ser satisfeitas, né? Então, eu quero convidar todos a darem uma olhada no nosso relatório financeiro do mês de abril. Nós conseguimos fechar no azul, mas foi bem diferente do relatório de março. Em março, nós fechamos quase R$ 1.700 acima do que nós gastamos. Esse mês de abril, nós fechamos um pouco menos de R$ 100 apenas, né? Então, não houve tanto empenho, não houve tanta dedicação assim da nossa parte. Mas a grande verdade é, se temos o suficiente para pagar as contas, a gente continua, né? Vai levando a obra adiante. É óbvio que temos que despertar cada vez mais para as necessidades verdadeiras que existem nesse mundo. Então, vamos concluir a mensagem dessa noite, né? Acho que vocês já entenderam a situação calamitosa da igreja em Laodiceia, apesar de ser uma igreja abastada e rica, né? Mas espiritualmente estava numa situação que nós podemos dizer assim, eles estavam literalmente no esgoto espiritual, enquanto estavam vestidos de roupas finas e tinham muito dinheiro e etc. Então, concluindo,
Entre os chamados 7 pecados capitais, nós vamos encontrar 2 que são especialmente perigosos por causa da sua sutileza. O orgulho, né? Muito sutil, porque você pode perguntar para um grupo de pessoas: quantos aqui não se acham orgulhosos? O cara que levantar a mão, ele está se entregando de bandeja, né? Porque a primeira coisa que o orgulho faz com a gente é fazer a gente pensar que nós não somos orgulhosos. Nós podemos ter outros pecados, mas... Tenho até orgulho da minha humildade. Exatamente. O orgulho é tão grande que o cara se orgulha até da própria humildade. Essa é uma piada, logicamente, Sr. Natanael. É uma piada corrente entre nós dois, né? A gente fala isso um para o outro muitas vezes, mas a grande verdade é essa, né? E a outra é a avareza, né? O desejo de ter mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e aí, de repente, como eu falei, todos nós estamos sujeitos a, né, a sucumbirmos de uma hora para outra, né? Ninguém vai ficar aqui para sempre. O orgulho, como nós falamos, foi renomeado de autoestima, e a avareza foi renomeada como prosperidade. Então, os vícios viraram virtudes. E faz bem você gostar de você mesmo. Você tem que gostar de você mesmo, você tem que se amar. Gaste com você mesmo. Não se preocupe com os outros, né? E a avareza. Por que você está aqui? Eu vim aqui porque eu estou quebrado, eu estou na pior, estou morando com a sogra, preciso mudar de vida, então eu vim aqui morar com a sogra. Morar com a sogra é um elemento assim... Eu morei muito dano para então... E eu estou falando aqui, eu sei que o Eric mora com a sogra, mas a Rosa é uma sogra ponta firme, eu gosto dela. E então, mas nós temos que, eu vejo que nesses programas, morar com a sogra é um problema, os caras sempre citam isso, né? Que morava numa casinha emprestada pela sogra, alguma coisa assim. Então, mas todos nós, evidentemente, né, a Bíblia fala claramente para nós que o casal precisa deixar pai e mãe, se unir à sua esposa e se tornarem uma só carne. Isso é uma coisa necessária e benéfica para todos os casais, né? Então, às vezes, determinadas situações podem exigir certas acomodações, mas o caminho natural das coisas é deixar o pai, deixar a mãe e começar uma nova vida junto com o companheiro, né, companheira. Então, dessa maneira, como nós falamos, os vícios terríveis assumiram uma nova identidade e passaram a ser vistos como desejáveis. Não podemos negar que certa prosperidade é capaz de abalar até mesmo uma congregação pequena e humilde como a nossa. Pessoas simples, a maioria de nós aqui somos pessoas muito simples. Mas se alguns começam a prosperar, isso pode abalar a estabilidade da pessoa, né? Porque nem todos sabem lidar com mais dinheiro, né? Nem todos sabem o que fazer, nem todos querem perguntar para outras pessoas: olha, eu estou com mais dinheiro do que eu preciso, onde eu posso investir para que seja benéfico para alguém, como é que eu posso contribuir para uma missão, etc. e tal, né?
eu tomei uma decisão, isso aqui é uma coisa minha, agora vocês ouçam isso da maneira como vocês quiserem, mas eu tomei uma decisão de que, a partir desse mês de maio, eu vou começar a contribuir, eu pessoalmente, com R$30 por mês para o Médecins Sans Frontières, que é a Médicos Sem Fronteiras, né? Que eu acho que é uma obra que vale a pena o nosso investimento. São médicos franceses, a maioria deles são europeus, que entendem que seus países têm médicos demais e que se oferecem para ir para os lugares onde há crises médicas muito sérias e cuidarem de pessoas que precisam de mais, né? Com R$30 ele salva a vida de uma criança todo mês. Então, essa é uma coisa que todos nós podemos pensar, né? E agora, não vai tirar o dinheiro que você contribui na igreja para dar para o Médicos Sem Fronteira. Isso tem que ser uma coisa adicional, uma coisa sacrificial mesmo. Então, não é difícil começar a ver nossa prosperidade como verdadeira bênção de Deus. Se isso tem acontecido na sua vida, lembre-se que a bênção de Deus não deve ser esbanjada com nossos próprios prazeres, mas ser utilizada de modo sábio para socorrer os necessitados. De repente o cara começa a ganhar dinheiro e aí a primeira coisa que ele faz, ele começa a trocar de carro. Cada 2, 3 meses ele tem um carro maior, um carro mais caro, um carro mais isso, um carro mais aquilo. Olha, o carro é carro. Se ele estiver funcionando, ele leva você de um lugar para o outro. Não precisa ser o mais chique, o último modelo, não sei o quê, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tiago, capítulo 4, verso 3, diz assim: pedis e não recebeis em oração, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Muita gente ora, diz: olha, Senhor, me ajuda, eu estou precisando, as coisas estão apertadas e tal, e tal, e tal. Mas quando Deus atende e abençoa, a gente pega aquele dinheiro lá e esbanja, né? Não usa com sabedoria. Então, às vezes, Deus diz: não, é melhor deixar o cara apertado do que dar uma folga para ele, porque ele vai acabar se perdendo, né? Tem isso também, né? Os ladrões se reuniam para pegar o dinheiro da propina e tal. Aí, então vamos agradecer a Deus isso foi filmado e apareceu na televisão. Impensável. Facilmente nos esquecemos que Deus deseja, sabe o quê? Nosso coração. Muitos de nós achamos que Deus está interessado na nossa carteira, mas Deus está interessado, em primeiro lugar, no nosso coração. Por quê? Porque quando nós entregamos nosso coração, nossa vida a Deus, então o resto todo segue, né? É mesmo, para mim, uma grande vergonha que pastores e outros ídolos evangélicos e católicos consigam enriquecer no negócio de pregar o Evangelho, né? Então, muitas pessoas me escrevem e dizem que eu critico os falsos mestres porque eu tenho inveja do dinheiro deles e não sei o quê, né? Então, muitas vezes eu digo: olha, por favor, não me compare com esses caras. Eu não sou nem ladrão, não sou adúltero, né? Estou há 35 anos no ministério pastoral, tenho uma vida realmente
ilibada, vivo do meu salário, não exploro ninguém, não minto para ninguém, não vendo nenhum produto, né? Então, entregar a nossa vida. E Deus não precisa de nada. E quando nós enriquecemos, é muito difícil colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, sabia? Quando a coisa fica boa mesmo, igual estava aqui em Laodiceia, qual era a posição deles? Não preciso de nada. Não preciso de nada. Né? Então, mas Jesus nos adverte em Mateus 19, 23 a 24, com as seguintes palavras. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por quê? Porque ele confia na riqueza, ele confia no seu dinheiro. Ele acha que aquela montanha de dinheiro que ele tem guardada no banco vai resolver todos os seus problemas, mas não vai. Não vai comprar a salvação. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vocês já viram um camelo? Quantos aqui já viram um camelo, de verdade? Em cores e ao vivo. Quem já andou num camelo? Quantos mais já viram camelo? Você nunca viu, Sônia? Um camelo? Hã? Dona Odete, a senhora nunca viu um camelo de verdade? Agora lá em Natal tem camelo, lá que eu tenho camelo. Ah, é? Então. A senhora nunca viu um camelo de verdade? Pois é um bicho grande. Se ele ficasse aqui na frente do púlpito, ele ficaria mais ou menos em pé na altura do púlpito. É um bicho grande. E Jesus diz assim, é mais fácil pegar esse bicho desse tamanho e fazê-lo passar por um buraco de uma agulha. Vamos pegar logo uma agulha de tecelão, de tapeceiro, que é uma agulha maior, que tem um buraco maior, né? É mais fácil enfiar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja... Essa agulha, nas muralhas tinha um buraquinho que chamava agulha. Mas isso aí, seu Natanael, isso aí é na Idade Média. Então, não, Jesus... contou-se essa história aí, pegou, mas isso aí era na Idade Média. Nos dias de Cristo não tinha esse tipo de coisa. Então, o que Cristo quer dizer aqui é que realmente... Para um rico ser salvo, só se houver uma intervenção divina. A única forma do rico ser salvo é se houver uma intervenção divina. Caso contrário, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha. Né? E também, Jesus nos adverte em Mateus 6, 24, né? A última referência que a gente vai ler, que diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha, isso aqui é muito sério. Ou você vai correr atrás das coisas de Deus, ou você vai correr atrás de ganhar dinheiro. As duas coisas são mutuamente excludentes. Né? Então, que essas palavras nos ajudem a corrigir qualquer desvio de rota em que porventura nos encontremos, talvez iludidos, né? Muitos de nós, muitas vezes pensamos, ouvimos tanto esse pessoal falar, esses testemunhos, essas coisas, dá uma vontade de ir nessas igrejas, né? Será que é verdade mesmo? Né? Se eu for lá, será que não vai mudar a minha condição, não sei o quê e tal? Olha, confie em Deus. Confie em Deus.
porque Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou até podemos imaginar. Então, confie em Deus. Então, se nós estamos numa encruzilhada, pensando alguma bobagem, querendo nos desviar do caminho reto, que essa mensagem diga: não, eu vou me centrar em Deus, vou confiar em Deus, vou caminhar no caminho de Deus. Pode ser com humildade, simplicidade, mas pelo menos eu quero ter a paz, eu quero ter, né? Porque, você sabe, assim que o cara fica rico, a primeira coisa que ele tem que fazer é mandar blindar o carro, pôr cerca elétrica, contratar segurança, fazer um monte de coisa, né? Por quê? Porque ninguém tem interesse em mim. Quem é que vai querer roubar meu carro? Quem roubar meu carro, o Santana, vai ter prejuízo. Mas devolve. Oi. Certo. Então, essa que, né? Porque, na realidade, o que atrai as pessoas é isso, a riqueza, é o que eles estão vendo, né? Bom, tem ladrão pé de chinelo que pula o muro para roubar a galinha do vizinho e tal, mas a maioria dos ladrões querem coisas grandes, valiosas, né? Importantes. Então, que nós possamos corrigir qualquer desvio de rota e que o Senhor Jesus Cristo possa ocupar o lugar central em nossas vidas e em tudo o que fazemos, que Jesus seja esse centro. E tudo que fazemos seja feito para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos.